Mas o que eu proponho a trazer para vocês é alguma contribuição a uma questão muito polêmica que envolve prisão preventiva. Não trago a vocês a pretensão de discorrer sobre o Instituto da Prisão Preventiva, mas especialmente em relação a alguns aspectos que, por ocasião da reforma, nós tivemos algumas omissões e que constantemente, no dia a dia, a gente precisa de enfrentar o tema, enfrentar a discussão. E o que eu gostaria de discutir com a ilustre plateia e com os demais componentes da mesa é justamente a questão que envolve a fuga como um novo fundamento cautelar. Se é possível ou não funcionar a fuga como um fundamento cautelar idôneo. E eu vou tratar do tema a partir de um exemplo que é muito comum no dia a dia daqueles que militam na advocacia criminal. Partamos da seguinte situação: há uma operação concatenada pela Polícia Civil, por exemplo, e o Ministério Público. E eles estão investigando crimes econômicos, por exemplo. Estão investigando uma operação, um grupo político que tem um grupo empresarial. Sempre há nessas operações, é muito comum, nessas operações, o envolvimento de um núcleo político e um núcleo empresarial. Aí há, neste procedimento de investigação, um pedido cautelar, aliás, vários. Dentre esses pedidos, há um pedido de decretação de prisão preventiva de vários dos atores desta investigação. E o fundamento deste pedido de prisão preventiva é, costumeiramente, garantia da ordem pública, seja pela possibilidade da reiteração da prática delitiva, seja pela gravidade abstrata, que alguns eu costumo dizer que é a gravidade concreta, seja por qualquer outro motivo. E também há, por exemplo, em uma interceptação telefônica, há indicativos de que estes investigados têm, de alguma forma, ameaçado o delegado de polícia, o promotor, dizendo que vai fazer alguma coisa para poder impedir esta investigação. Assim, recebido o pedido de prisão preventiva, a autoridade judicial, o juiz de direito, ele decreta a prisão preventiva com base nestes fundamentos, quais sejam risco para a ordem pública e, eventualmente, um risco para a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Mas vamos colocar dois pontos exatamente, que é o mais comum: garantia da ordem pública e conveniência para instrução criminal, que nada mais é do que o objetivo de tutela de prova, nada mais do que isso. Perfeito. A decisão é lançada e ela vai ser efetivada, vai ser cumprida. De 10 dos investigados, 9 são presos. Um não foi encontrado em casa. Um não estava lá. Ele simplesmente não estava presente por ocasião do cumprimento de mandado de prisão. Mas ele tomou conhecimento da existência deste mandado de prisão que contra ele foi dirigido. 9 são presos. Apenas um não foi. E aí fica a primeira situação. Ele tem que se apresentar? Ele deveria, e aí a gente vai problematizar, para discutir uma coisa muito importante, deveria ele, nesse momento, abraçar a questão ética pessoal e dizer: poxa vida, não é legal que eu fique fora, eu vou ficar preso, né? Assim como os meus amigos, eu só não estava em casa. E aí ele se entregaria. Não é isso que acontece, todos nós sabemos. Ninguém quer enfrentar uma prisão, perfeito? E a partir desse momento ele não foi encontrado e jamais será encontrado, pelo menos por enquanto. Ele se afasta do núcleo daquela investigação, ponto. E aí constitui o advogado faz o pedido ao juiz para que a sua prisão seja revogada, argumentando a ausência de fundamento cautelar idôneo, perfeito? E o juiz nega o pedido. Ele negou o pedido dizendo que a decisão está bem fundamentada, bem lançada, há elementos que indicam o fumus commissi delicti, que é a fumaça do bom, não é a fumaça do bom direito como lá no processo civil, mas no processo penal, são os indícios de autoria e materialidade, e há também risco à garantia da ordem pública, há também risco efetivo à instrução criminal. Perfeito. O advogado, resignado, impetra uma ordem de habeas corpus, contestando os fundamentos cautelares lançados na origem. Quais são os fundamentos cautelares? Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Mas aí, o desembargador que recebeu o habeas corpus, ele negou a liminar. E por procedimento, é assim que funciona, todos nós sabemos, ele requisitou informações à autoridade coatora.
A indigitada autoridade coatora prestou as informações dizendo: esse sujeito que está aí impetrando um habeas corpus jamais aqui apareceu, ele fugiu, ele não está aqui. Aí o tribunal, no mérito, nega o habeas corpus, alegando agora um novo fundamento cautelar que não existia na origem. Ele nega o habeas corpus, dizendo que agora o motivo da prisão se justifica para assegurar a aplicação da lei penal. Fundamento este, como eu tive a oportunidade de dizer, ele não se encontrava na origem, no momento em que o juiz de primeira instância decretou a prisão. E nós temos aí, fiz uma pesquisa apurada em relação a esta questão, e o STJ enfrentou esse tema, salvo engano, em 3 oportunidades. 3 oportunidades que eu tenho conhecimento de que o STJ tenha enfrentado isso. E nessas 3 situações, porque aí nós vamos apresentar o recurso ordinário para discutir lá no tribunal, agora discutir a questão da inovação do fundamento cautelar. Perfeito? Bom, do ponto de vista prático, parece que o tribunal tem um entendimento aqui em Minas de que ele, que está nesse momento, não se apresentou, não foi preso, ele deveria se apresentar para, se apresentando, fazer um novo pedido. Poxa, nós sabemos muito bem que o trâmite de um habeas corpus demora numa medida absolutamente comum do nosso dia a dia. Uma liminar, aí nós vamos levar 3 dias. Julgamento de mérito demora 15, no mínimo, 20, 30, 40 dias. Então ele se apresenta, sendo que ele nem sabia que efetivamente estava sendo objeto de uma investigação, para depois se insurgir contra os fundamentos cautelares que existiam na origem. Esse é o ponto da discussão. Não acho que isso seja salutar, não acho que isso seja saudável. Ele está recorrendo, ele está questionando, desde o início, os fundamentos cautelares lançados na decisão de origem. Perfeito? Ele jamais foi preso porque fugiu. E aí, nós temos alguns julgamentos, especialmente um voto muito interessante, lançado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, tratando de uma questão que não se deve confundir fuga com não ser encontrado. Dentro desses julgamentos todos que eu tive a oportunidade de pesquisar, senhores e senhoras, me chamou a atenção o fato de que esse sujeito que teve lançado contra si um decreto de prisão, sequer ter sido ouvido pela autoridade policial. No curso da investigação, era uma surpresa. É como se alguém chegasse lá na sua casa amanhã e dissesse: ó, tem uma ordem de prisão, você não está em casa, no dia seguinte você se apresenta. É mais ou menos assim. Então, a discussão é: será que o Tribunal de Justiça ou os tribunais regionais federais podem inovar o fundamento cautelar lançado na origem em virtude, por exemplo, da fuga? Esse é o questionamento. E o tema, lá no STJ, ele é bem dividido. Nós temos uma posição muito bem sedimentada do ministro Rogério Schietti, que entende que não há problema algum. É lógico que a decisão ela é muito bem fundamentada, muito em função do brilhantismo do ministro Rogério Schietti. Mas nós temos, por exemplo, votos da Maria Tereza de Assis Moura, que entende que isso jamais pode acontecer. Ou seja, que o tribunal não está autorizado, em nenhuma hipótese, a corrigir, a emendar, a alterar ou promover qualquer tipo de modificação que altere o fundamento cautelar lançado na origem. E esta é também a minha modesta opinião. Fundamento cautelar, senhores e senhoras, ele é contemporâneo, ele existe naquele momento. No momento em que o pedido é feito e que a decisão é lançada, este é o fundamento cautelar que tem que ser atacado. Como bem colocado pela ilustre professora que me antecedeu, ela fez na sua fala críticas pontuais em relação à questão da possibilidade de produção de prova pelo juiz. Na medida, penso eu, professora, de que o Tribunal de Justiça inova no fundamento cautelar, nada mais é do que estar decretando a prisão de ofício, né? Tão questionado por vários dos estudiosos do direito penal e do direito processual penal. Ele decretando a prisão de ofício, porque esse fundamento, ele jamais existiu. Ele existiu agora. Ao meu sentir,
o que deveria ser feito é um novo pedido de prisão preventiva, agora por outro motivo, perfeito? Mas, ainda assim, muito questionável, porque como muito bem colocado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, não se deve confundir, como disse há pouco, a figura da fuga com a figura de não ser encontrado. Fuga é o sujeito que sabe que há contra si um mandado de prisão, ou o sujeito, por exemplo, que, preso, beneficiado por qualquer um dos institutos da lei de execução penal, ele se propõe a não voltar, a não se recolher à prisão. Aí ele está cansado de saber que será decretado contra ele uma prisão. E aí ele não se apresenta. Isso é fuga. Agora, eu não tenho uma obrigação de ficar aguardando o tempo inteiro, dentro da minha casa, chegar uma ordem de prisão para que eu tenha que me apresentar. Mesmo porque, como eu disse, em todas essas situações, acontece, e isso é com muita frequência, o gente toma conhecimento através desse fato, através de depoimento de terceiros e de outras pessoas. Enfim, penso eu, encerrando a minha fala, que não é possível, bem objetivamente falando, concordo integralmente com a ministra Maria Tereza de Assis Moura, lembrando também que há decisões no Supremo Tribunal Federal, há um habeas corpus que foi julgado nesse sentido, de relatoria do ministro Celso Mello, que também entende pela impossibilidade de renovação de fundamento cautelar. Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, o tema eu acho que é extremamente interessante, né? Um tema que envolve o nosso dia a dia da advocacia, o dia a dia do judiciário, mas infelizmente o meu tempo já esgotou, já até chegou aqui. Enfim, muito obrigado a todos pela oportunidade, foi um prazer. Obrigado.